tema deste vídeo é: se Jesus não voltou, onde estão as 12 tribos de Israel para serem julgadas? As 12 tribos de Israel foram a tribo de Rubem, Simeão, Judá, Zebulão, Isacar, Asher, Naftali, Efraim, Manassé, Gade, Benjamim e Levi. Essas tribos não existem mais, logo não tem o porquê esperar a volta de Jesus para julgá-las. Vamos ler algumas passagens que deixam claro que a vinda do Filho do Homem já ocorreu e já houve o julgamento. Na regeneração, ele, com seus discípulos, iriam julgar as 12 tribos. Eu te convido a ler o livro histórico de Mateus, capítulo 19, versículos 27 e 28. Assim está escrito: Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: Digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Para os futuristas, para a teologia, para os religiosos, a religião, eles dizem: Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Então, eu te pergunto, onde estão os espíritos, ou o espírito dos discípulos dos 12 que iriam julgar as 12 tribos de Israel? Eles estão aonde? Eles estão no Hades, na morte adeana? Eles estão dormindo? Eles estão guardados em algum lugar, aguardando a volta que a religião promete de Jesus, é isso? Ainda existem essas 12 tribos de Israel na Terra, em pleno século XXI, no ano 2021? Ele diz que na regeneração, o que significa a palavra regeneração? Veja, no dicionário Almeida, regeneração, novo nascimento. Ou 2, o tempo em que Deus vai renovar tudo. Quando Deus renovou tudo? Para os futuristas, ainda virá. Porque eles dizem que o Filho do Homem ainda virá. Então, a regeneração só pode ocorrer quando ele vier. Mas nós vamos ler em Apocalipse que Deus já julgou. Deus julgou Israel. Deus julgou os israelitas. E eu vou te mostrar alguns versículos que Jesus disse, provou, mostrou que ele já voltou. Então não há como ter mais julgamento das 12 tribos de Israel. Não há mais como. Deixa eu ver se tem aqui na Rossais. Vamos ver aqui como fala. Regeneração, renascimento de quem recebeu graça pelo batismo ou pela penitência, segunda vida, segundo nascimento. O que fica mais interessante é a Almeida mesmo. O tempo em que Deus vai renovar tudo. Então Deus não renovou nada ainda. Porque ele disse assim, digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Para que os que acreditam na escatologia consumada, essa regeneração ocorreu quando? No ano 70 DC, na primeira era cristã. Jerusalém foi sitiada durante 3 anos e meio, 42 semanas, ou 1260 dias. E quem cercou Jerusalém foi o general Tito, com os soldados romanos. 1/3 foi levado como escravo, 1/3 morto à espada e à escravidão, à crucificação. E 1/3 foi purificado como ouro e prata dentro de Jerusalém. Mas tem passagens que mostram que Jesus iria vir naqueles dias. Jesus prometeu que alguns dos que o viram em carne não passariam pela morte até a volta dele. Ele disse isso em Mateus 16, 27 e 28. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. 28. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então esse versículo 28, ele deixa uma pulga atrás da orelha. Se Jesus não veio ainda, se não foi estabelecido ainda o reino de Deus, então tem pessoas que estavam com ele, ouvindo ele pregar, ouvindo ele falar, que estão com quase 2000 anos. Porque ele disse, Jesus de Nazaré, e ele não era mentiroso. Ele era Deus. Ele estava revestido de carne e sangue,
como um judeu, mas o que estava ali dentro era o Espírito de Deus. E na boca de Deus não há mentira. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. No seu reino. Não não quando ele ressuscitou no terceiro dia, mas no reino de Deus, quando foi estabelecido. Jesus disse que beberia o vinho novo com os discípulos no reino de Deus. Se Jesus ainda não voltou, então esta reunião ainda não ocorreu. Veja, Mateus capítulo 26, versículo 29. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia. O que significou aquele dia? O dia do juízo, do ano 70. Deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo, ou seja, o vinho espiritual, com vocês no reino de meu Pai. Porque o reino de Deus não é de comida nem bebida. O reino de Deus é espiritual. E só vive no reino de Deus aqueles que têm fé. Os que são herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão, que são os filhos da fé, não das obras. A religião busca obras, mas os que estão na fé vivem por fé, reinam em vida, confessam que estão no reino de Deus, o Espírito, não a carne. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então, meu amado, se Jesus não voltou, se ainda não foi estabelecido o reino de Deus espiritual, como está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 3, então os discípulos ainda estão esperando. Quase 2000 anos, porque o juízo ocorreu no ano 70. Nós estamos no ano 2021, então é quase 2000 anos. Os discípulos estão esperando ainda. E estão esperando ainda também para julgar as 12 tribos de Israel. Agora, eu não sei aonde eles vão achar 12 tribos de Israel. Porque eles ficam falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Então, eles têm que também falar aonde é que estão esses abençoados dessas 12 tribos de Israel. Porque o mais conhecido deles foi a tribo de Levi, que foi separado para o sacerdócio. Foi separado para prestar serviço no templo que havia em Jerusalém, no templo terreno. Só que o templo foi derrubado no ano 70. Então, foi dado fim aos sacerdotes, aos levitas do ano 70 DC. E foi estabelecido a Jerusalém espiritual. Então, onde estão esses que pertencem a 12 tribos de Israel? João, em espírito, viu os que julgaram as 12 tribos de Israel. Olha que interessante Apocalipse. Ou o povo israelita. Vou ler de novo aqui, é que eu tenho minhas anotações aqui. João, em espírito, viu os que julgaram as 12 tribos de Israel. Ou o povo israelita. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vi tronos, João, em espírito, na ilha de Patmos. João foi preservado vivo para escrever as 7 igrejas da Ásia porque ele foi testemunha, como diz lá no comecinho, no capítulo 1, do versículo 5 em diante. Ele foi a testemunha de Jesus para escrever as 7 igrejas. E ele disse, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para quem Jesus deu autoridade para julgar? As 12 tribos de Israel? Não foram para os seus discípulos? É uma revelação ou não é uma revelação de Deus? Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. João viu, João não irá ver mais. Nada de futuro. João estava vendo em espírito, porque afinal de contas ele estava naquele ambiente de juízo, naquele ambiente de julgamento contra os povos de Israel, contra os israelitas. Então ele estava vendo, vi tronos em que se assentaram aqueles, os 12, a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse 1000 anos aqui é uma parábola. Eu tenho um vídeo aí que fala sobre os 1000 anos. Então João estava vendo os 12 para se cumprir o que Jesus disse. E os que me seguirem irão, o quê? Julgar as 12 tribos de Israel. Então esse juízo já veio. Para que palavra mais sensata do que essa? Mais fiel do que essa? Ele viu em espírito os que haviam sido separados. Porque afinal de contas foi isso que ele disse. Olha, veja, digo a vocês, verdade, Mateus 19, 28.
digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de novas coisas, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Para julgar, e João viu em Apocalipse, pois era o livro escatológico, era o livro da consumação do julgamento de Deus. O livro de Apocalipse foi escrito para o juízo. Ele não foi escrito para nós do ano 2020, 2021, para o século 21, não. Ele foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, para dizer aos anjos das igrejas, aos irmãos, que havia chegado o dia do Senhor. Apocalipse 1:10.